parábola que se encontra em Lucas, seu capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Glória ao nome de Jesus. Trago uma saudação de paz do meu pastor Eudes. Trago também um abraço da igreja onde eu sirvo a Deus. Assembleia de Deus de Missão, Jardim Iracema. Quantos acharam, digam amém. Tá fraco. Quantos acharam, digam amém. Agora melhorou. Aleluia. Vamos ler. E ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele dizendo: vingue-me do meu adversário. Todavia, e por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a vir me cansar. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não vingará os seus próprios eleitos, que clamam a Ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? Eu vos digo que Ele vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Podeis se assentar. Meus queridos e irmãos que me ouvem nesta noite, o Senhor Jesus, para aqueles que não tinham uma percepção espiritual, para aqueles que não tinham aquilo que Paulo vai falar na sua primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 2, aqueles que não tinham a mente de Cristo, as palavras do Senhor Jesus, a princípio, parecia difícil de se compreender. Para quem estava de fora do reino, para quem não estava dentro, inserido no contexto da salvação, aquilo que Jesus falava parecia algo estranho. Porque o Senhor Jesus falava, na maioria das vezes, acerca de parábolas. Ele usava este recurso literário ou recurso discursivo para falar acerca do reino de Deus. Prestem atenção, por favor. Falar acerca do reino de Deus é falar de coisas que estão distantes de nós. É falar de coisas que a nossa mente humana, sem a iluminação do Espírito Santo, é impossível conceber, receber e compreender. Falar das coisas espirituais não está na alçada da compreensão humana. Por isso que Paulo diz que o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, aleluia, mas para nós que somos salvos, ele é o poder de Deus, aleluia. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa. Ou seja, parábola é pegar as questões do dia a dia e usar essas questões do dia a dia para explicar uma coisa difícil das questões espirituais.
no capítulo 13 de Mateus, Jesus vai usar este recurso. Ele vai falar acerca da pregação do Evangelho. Ele vai falar acerca do impacto desta pregação no coração do pecador. Mas como esta verdade no campo espiritual é difícil de se compreender, ele vai usar as questões do dia a dia dos judeus. Ele vai usar a plantação. Ele vai dizer: um semeador saiu a semear. É Jesus usando as questões do dia a dia para explicar aquilo que era complexo, aquilo que era espiritual. Ele vai usar a semente, ele vai usar as árvores, ele vai usar até mesmo aqui neste contexto a história de um juiz e a história de uma viúva, e esta viúva tinha uma causa. Aleluia. E no versículo 1 ele vai dizer: e contou uma parábola com este propósito. Qual propósito? De que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. No capítulo 18, versículo 1, Jesus vai falar aquilo que da outra vez que eu estive aqui e eu preguei, eu falei que é uma das disciplinas esquecidas em maioria das igrejas. Esta disciplina é a oração. A oração é o único meio de comunicação que o homem tem para se comunicar com Deus. Não existe outro meio de falar com Deus. Não se fala com Deus pelo WhatsApp. Não dá para pegar o celular e ligar para o Deus Todo-Poderoso. Não existe outra metodologia de comunicação do homem pecador, falho, caído, para se comunicar com aquele que é santo, grande e todo-poderoso. O único método, e aquele que era, aquele que é, aquele que será, o único método ainda é os joelhos dobrados no chão, a oração. E neste versículo 1 ele vai falar acerca da importância da oração. O que é a oração? No capítulo 6, versículo 6, nós temos aquela que é chamada a oração modelo, a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E a nível de explicação aqui, esta oração não é um amuleto. Esta oração não é para ser repetida diversas vezes quando dobrada o joelho, como ensina os católicos. Você vai dobrar os joelhos e vai orar 30 Pai Nosso. Não, era só um modelo. Era uma maneira que Jesus deixou de ensinamento para que os judeus se achegassem a Deus. Primeiro, ele vai ensinando e dizendo: orareis assim, Pai Nosso. Aquilo era um escândalo para os judeus, alguém chamar Deus de Pai. Os judeus eram tão ortodoxos que eles não falavam o nome de Deus, ou não se direcionavam a Deus em primeira pessoa. Eles terceirizavam isso. Jesus vem trazer esse nível de intimidade na oração e dizendo e ensinando para que nós, quando dobrássemos joelhos, nós reconhecêssemos que somos filhos e que Deus é Pai. Aleluia. E nesta oração modelo, Jesus vai ensinar e dizer que Deus não é apenas Pai de uma única pessoa.
Deus não é apenas pai de um indivíduo na igreja. Na igreja, Deus não tem os seus filhos prediletos. Não. A oração fala no plural. Pai nosso. Aleluia. Aleluia. Ah, Carlos, mas eu congrego na Assembleia de Deus e o irmão da Batista, Deus é pai dele também. Aleluia. Aleluia. Ah, Carlos, mas eu congrego na Assembleia de Deus e o irmão da presbiteriana, Deus é pai dele também. Aleluia. Aleluia. A nível de explicação, que às vezes nós oramos que Deus é o nosso Pai, mas nós não agimos como uma família de Deus. Às vezes nós nos dividimos por conta da placa da igreja. A placa da igreja é tão importante que é a única coisa que fica do lado de fora. Importante mesmo é quem está dentro da igreja. Deus é o nosso Pai. Aleluia. E ele dá seguimento na oração dizendo: santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus aqui na oração dominical é o governo de Deus, ainda que parcial na terra. Jesus está nos ensinando que ao orarmos devemos chamar a presença do reino para a nossa vida. E esta presença do reino da oração aqui, ela é parcial. Haverá uma presença definitiva quando o Messias voltar, destruir toda a maldade, e ele assentará o seu trono na Nova Jerusalém, e nós reinaremos com ele para todo o sempre. Mas esse vem a nós o teu reino aqui, este reino é parcial, e eu vou explicar. É Jesus ensinando que nós, ao orarmos, devemos clamar para que o reino se manifeste na nossa vida. Devemos clamar para que o reino se manifeste na nossa casa. Ah, Carlos, mas para fora da minha casa, a rua fora está em trevas. Mas se você clamar para que o reino se manifeste dentro da sua casa, a rua não importa, as trevas podem acabar com tudo, mas a manifestação do reino está dentro do seu lar. Aleluia. Clamar pela manifestação do reino é o poder de Deus acompanhar o cristão. E quando o cristão clama por esta manifestação, aonde o cristão vai, o poder do reino de Deus vai com ele. Aleluia. 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 Paulo, na carta aos Filipenses, vai falar acerca da oração, capítulo 4, versículo 6. Paulo vai dizer que a oração, ela é um remédio contra a ansiedade. E está tempo em que a ansiedade tem assolado muitos. Uns correm para o lado, outros correm para o outro, a fim de conquistar as coisas desta terra, coisas que vão passar. Muitos cristãos estão esquecendo do reino do céu, achando que o lugar do reino é aqui, aleluia, e se cansam, e por não conquistar aquilo que eles tanto correm atrás,
atrás, porque eles não têm poder de manipular o tempo e as coisas. Nós não temos controle sobre as coisas, acabamos nos frustrando e ficamos ansiosos. E a ansiedade é uma preocupação por aquilo que você não tem e talvez até por aquilo que você não tem a capacidade de conquistar. Olhe para cá e preste atenção, por favor. E se tratando do reino, se tratando de Deus, nós estamos aqui, não é para receber aquilo que queremos. Igreja não é o lugar de eu ir para lá para conquistar aquilo que eu quero. É preciso de desmistificar isso. Igreja não é lugar de enriquecer. Igreja não é lugar de ganhar fama, ainda que muitos tenham ganhado. Igreja não é lugar de ter o seu nome engrandecido e ser conhecido, não. Aqui não é lugar de termos o que queremos, aqui é o lugar de Deus nos dar aquilo que precisamos. Paulo vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ah, Carlos, mas eu estou meio nascendo um resquício de ansiedade. Tem um remédio, vai orar. Dobra os seus joelhos. Paulo está dizendo para apresentarmos tudo. Às vezes nós oramos com a oração fast food. Dobramos o joelho, Deus, te agradeço, obrigado, amém. Paulo está dizendo que a oração ela tem que ser detalhada. Às vezes, irmão, durante o dia pecamos no atacado. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo vai dizer: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo no Espírito. O que é orar no Espírito? Orar no Espírito aqui não é orar sem falar, não é aquela oração meditativa, não é isso. Ainda que não seja pecado falar isso, ou um erro teológico, não é isso. Orar no Espírito é estar em intimidade com Ele, para pedir aquilo que Ele nos impulsiona a pedir. Então Paulo está dizendo que existe uma oração no Espírito, e se ele está dizendo que tem uma oração no Espírito, existe também uma oração na carne. E o que é a oração na carne? A oração na carne é aquilo que Tiago vai dizer: pedis e não porque pedis, porque o pedirdes é para gastardes nos vossos próprios. Aleluia. E pense em uma coisa que quer prazer dessa terra, é essa carne, aleluia. Mas quem ora no Espírito, ora para glorificar a Deus, ainda que não tenha prazer na carne, mas tem prazer no Espírito.
espírito, ele ora em espírito, ela ora em espírito para glorificar a Deus, aleluia. Versículo 2, dizendo: havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva. E ela veio a ele dizendo, olha como o texto está aqui na versão King James: vingue-me do meu adversário. Primeiro que ela não está orando, porque essa palavra aqui, adversário, não é literal. E esta vingança aqui não é literal. Porque, irmãos, eu não sei o que eu não sei o que tem, irmão, na maioria dos crentes, que quando alguém, irmão, nos ataca, nos ofende, eu não sei se aqui tem esse tipo de pessoa, a gente vai orar e dizer assim: eu vou orar para Deus, me vingar, fazer justiça. Justiça de quê? Deus não é nosso pistoleiro, não. Olha a oração que Jesus disse: quando orardes, orais assim: Pai, perdoa as nossas ofensas. Irmão, você não tem que orar para Deus fazer justiça na vida de ninguém. Você tem que orar para Deus perdoar ele e para Deus plantar perdão no seu coração. Irmãos, nós não somos feiticeiros gospel, não. Nós somos servos de Deus. Se nos feriu, a gente ora. Se nos ajudou, a gente ora. Se está conosco, a gente ora. Se nos abandonou, a gente ora. A gente ora para que Deus possa abençoá-los. Às vezes, olhe para cá, preste atenção. A gente ora para que Deus aplique justiça. Será que nós também não podemos ser alvo dessa justiça? Versículo 4, que o tempo corre rápido. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo mesmo. Ele não falou com ninguém. Ela ora. Perceba aqui que a oração ela é poderosa para mudar o coração de alguém. O camarada não temia a Deus, não temia os homens, mas a oração de uma viúva impactou o coração daquele homem, aleluia. Talvez você esteja orando por alguém que parece que tem um coração duro. Talvez você esteja orando por alguém que tem um coração petrificado, aleluia. Mas eu nunca vi coração, aleluia, ficar inteiro perante a oração aquebrantada diante de Deus e dizendo: Senhor, salva, liberta. Eu sei que o coração é duro, mas o Senhor é poderoso para converter e para salvar. Ore, Deus vai aquebrantar aquele coração. Carlos,
não mudar, talvez se você orar e a outra parte não mudar, a oração mude você. Capítulo 1 de 1 Samuel. Eu vou mostrar que a oração tem poder de mudar a nossa vida. Porque a oração de Ana não mudou Penina. Penina continuou sendo a mesma. Talvez as nossas orações não mudem o outro, mas mude nós mesmos. Capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 10. E ela, pois, com amargura de alma, orou. Irmão, a oração é remédio para a amargura. Oh, aleluia. A oração é remédio para a tristeza. A oração é remédio para desespero. Aleluia, aleluia. Tem coisas que recorremos aos médicos, mas tem coisas, ou quase todas as coisas, primeiramente recorremos ao nosso Deus, porque Ele é o médico dos médicos. E o escritor aos Hebreus vai escrever no capítulo 13, versículo 8: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ore a Deus e Deus transformará a situação. Orou ao Senhor e chorou muito. Irmão, quantos de nós aqui temos chorado na oração? Você sabia que as lágrimas falam? Você sabia que as nossas lágrimas, quando não temos palavras, as nossas lágrimas clamam? Às vezes não temos palavras para falar. Nos resta apenas um recurso, as lágrimas. Mas se você não tiver palavra, vá para o joelho, chore, porque Ele sabe codificar as tuas lágrimas. Se derrame na presença do Senhor. Ah, Carlos, mas eu vou chorar como? Pouco não, chore muito. Se derrame aos pés do Senhor. Versículo 18 do capítulo 1 de 1 Samuel. Então, disse: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim, a mulher se foi o seu caminho e comeu. Ela não comia, ela não estava comendo. E já não era triste o seu semblante. Ela orava por um filho. E neste versículo aqui, ela ainda não havia recebido o filho. Mas ela mudou. Oh, glória. Talvez a nossa oração, Deus não nos dê aquilo que ainda pedimos, mas Deus, por meio da oração, Ele nos prepara para receber aquilo que Ele está preparando para nossas vidas. O teu semblante vai mudar através da oração, o teu apetite vai voltar através da oração, a tua alegria vai voltar através da oração, o teu vigor vai voltar através da oração, a presença de Deus vai se manifestar através da oração.
Versículo 5 de 18 de Lucas. Todavia, como esta viúva me incomoda, vou fazer-lhe justiça, para que ela não continue a me cansar. A palavra incomodar aqui é importunar. Talvez eu passe uns minutinhos do horário. Importunar aqui é como chama lá na Bahia de perturbar, de abusar. Lá na Bahia fala, aqui pode ter outra conotação, até de cunho mais pesado, mas abusar lá é você importunar a pessoa, tá caçoando, tá. É incomodar. Irmãos, se nós quisermos algo de Deus e que algo mude em nossas vidas, devemos incomodar os céus. Versículo 6. E disse o Senhor: ouvir o que diz o injusto juiz. E disse o Senhor: ouvir o que diz o injusto juiz. A oração dela não mudou o juiz. Ele continuou sendo injusto. O Senhor Jesus disse que ele era injusto, mas ele fez justiça para ela. Isso aqui está martelando na minha cabeça. Talvez nós estejamos inseridos em um contexto da empresa e o nosso patrão não vale nada. É ateu, ímpio, perverso. E você ora. Talvez nós estejamos orando para conseguirmos uma vaga, para termos uma consulta, e o sistema é maquiavélico, perverso e diabólico. Talvez as pessoas lá no contexto do trabalho, ou no contexto ao qual precisamos, elas não mudem, mas por meio da oração, eles vão se despertar e vão atentar para nós, para fazer aquilo que Deus quer e nos atender o favor conforme o querer de Deus. O patrão vai continuar sendo ateu, vai, mas ele vai ter que dar uma promoção porque Deus quer, em nome de Jesus. O sistema do SUS não vale, não presta nada, as pessoas lá não vão mudar, mas a vaga vai aparecer porque Deus quer e Ele é poderoso. Aleluia. Versículo 8, e eu termino. Eu vos digo que Ele os vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos fazer aqui uma junção.
Primeiro ele começa falando de orar e termina falando de fé. Irmão, isso aqui é lindo, irmão, isso aqui é... Nós temos que entender que a oração é um ato de fé. E o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que eu não vejo e a certeza das coisas que eu espero. Ou seja, orar é acreditar sem ver. Ah, Carlos, mas eu não estou vendo. Ora porque crê. Ah, Carlos, mas eu não estou vendo mudança. Fé a si mesmo. Você não precisa ver para crer. Continua orando. Ah, Carlos, mas eu oro e meu filho ou filha, ou sobrinho ou sobrinha, parece que se afunda mais na droga. Eu não estou vendo mudança. Você não precisa ver por agora. Continue orando. Uma hora as mãos de Deus vai se estender para esta pessoa. As cadeias vão ser quebradas. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meu Deus. Perceba, irmão, que a fé está ligada à oração. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Percebe aqui o fracasso de muitas igrejas? Tem fé, mas não ora. Irmão, não existe metodologia. Não existe recursos de oratória, homilética, hermenêutica, sonoro, midiático. Nada disso movimenta os céus. A única maneira de movimentar a mão de Deus para a terra em favor do seu povo é a oração. Igreja do Senhor Jesus, volte a orar e os milagres voltarão a acontecer. Batismos com o Espírito Santo, câncer será expelido, cegueiras será tiradas, cadeirantes levantarão, correrão pela igreja, marcharão dizendo que Deus é poderoso. Ah, Carlos, mas eu não sei falar. Ore. A arma mais poderosa que a igreja tem é a oração. Igreja de Jesus, meus irmãos que aqui estão, clamem a Deus, chorem nos pés do Senhor, derramem as suas lágrimas, façam calos nos joelhos, para que Deus traga um avivamento na igreja brasileira, que vai de mal a pior. Mas se orarmos, Deus fará de novo, derramará poder, levantará homens, mulheres, jovens, crianças, cheios do Espírito Santo, para impactar esta geração. Meu horário já deu.
Quando, porém, vier o Filho do Homem, eu vou trocar a palavra fé por oração. Quando vier, porém, o Filho do Homem, achará alguém orando? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade. Aleluia.